Para iniciar a nossa imersão de hoje, eu quero receber quem nos ouve com uma bênção divina. Que a paz, a graça e a imensa iluminação de Deus repousem sobre o dia e a semana de cada pessoa que escuta este áudio agora. Amém. É um ótimo jeito de começar. Pois é, que as mentes e os corações de quem está acompanhando a gente estejam preparados e bem abertos para a compreensão do texto monumental que nós temos pela frente hoje. Porque o material base da nossa análise é simplesmente fascinante. Fascinante é a palavra certa. A gente vai focar no denso e riquíssimo e épico capítulo 19 do livro de Apocalipse. E para nos guiar por esse cenário, a gente tem as notas de estudo da Bíblia Nova Almeida Atualizada, a famosa NAA, e, claro, os insights muito profundos do renomado comentário bíblico de John F. Walworth. Isso mesmo. E o objetivo desta nossa análise é justamente compreender o que o próprio Walworth define como o ponto alto de toda a história. O clímax, né? Exato, clímax absoluto. Nós estamos falando de um evento singular, que é a segunda vinda de Cristo. Se a gente conectar isso ao grande quadro da narrativa humana, o que se observa neste capítulo é uma transição teológica e literal assim extremamente dramática. Tipo uma virada de chave completa. Perfeito, uma virada de chave. É o momento exato e decisivo em que a infinita paciência e a graça divina, que marcaram as épocas anteriores, dão lugar ao juízo absoluto. A nossa missão hoje é desvendar o simbolismo de duas grandes ceias que são apresentadas em total contraste e explorar o retorno triunfal do Rei dos Reis. É o clímax da rebelião humana sendo confrontado pela soberania de Deus. E eu confesso que eu tô com um entusiasmo imenso para visualizar essas imagens, porque o texto já começa de uma forma muito estrondosa, sabe? Começa com volume altíssimo. Sim, há um coro celestial gigante logo na abertura. E nas notas das nossas fontes tem um detalhe estatístico que me chamou muita atenção. A palavra aleluia, que é tão incrivelmente comum nos cânticos hoje em dia, aparece apenas 4 vezes em todo o Novo Testamento. E todas elas estão aí. Todas. Todas essas 4 ocorrências estão concentradas de forma exclusiva nos primeiros 6 versículos desse capítulo 19. Qual é o peso teológico de o Novo Testamento inteiro parecer guardar essa palavra especificamente para esse momento? Olha, o peso está na própria raiz dessa palavra e no que ela exige da gente. Aleluia é a transliteração de uma expressão hebraica que significa de forma bem direta louvem a Javé ou louvem o Senhor. E o motivo dessa explosão de louvor no céu, segundo o comentário de Walworth, não é só uma alegria genérica. Essa palavra está historicamente associada a 2 lados de uma mesma moeda, que é a salvação definitiva do povo de Deus e o julgamento inabalável dos ímpios. Então o céu entra em euforia porque a justiça divina, que para a perspectiva humana muitas vezes parece demorar, finalmente agiu. Exatamente. Finalmente julgou a grande prostituta que o texto chama de Babilônia e vingou o sangue dos servos de Deus. É o louvor porque a justiça verdadeira e reta prevaleceu de vez. Então, é essencialmente uma cena de vindicação, né? E o texto fala sobre uma grande multidão no céu liderando esse cântico. Quem compõe essa multidão e qual é o significado daquela imagem visual fortíssima da fumaça da Babilônia subindo para todo sempre? As fontes sugerem que essa grande multidão representa primariamente os mártires da grande tribulação. Aqueles que sofreram a perseguição mais pesada. Isso. São aquelas pessoas que sofreram a opressão direta desse sistema mundial corrupto que é a Babilônia e que foram redimidas pelo sacrifício do Cordeiro. E logo em seguida, o louvor ganha a adesão dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes que se prostram em total submissão. E sobre a fumaça. Ah, sim, a fumaça subindo eternamente. Para os primeiros leitores de Apocalipse, essa era a imagem definitiva de um juízo irreversível. Não é só a destruição de uma cidade física, entende? Mas um decreto perpétuo contra as obras perversas que ela representava. É a prova visual de que aquele sistema jamais vai se erguer novamente para oprimir quem quer que seja. E a acústica da cena que o apóstolo João descreve logo depois parece algo assim indescritível. Deve ter sido ensurdecedor, com certeza. Uma voz vinda do trono,
ordena que todos os servos de Deus continuem louvando. E o som que se forma é comparado ao estrondo de muitas águas e de fortes trovões. Eu fico imaginando o universo inteiro vibrando com esse quarto aleluia, proclamando que o Senhor Todo-Poderoso reina. É a preparação perfeita para o que vinha a seguir. Exato. Essa celebração massiva que serve de ponte para o próximo grande evento descrito no texto, que são as bodas do Cordeiro. Como que a cultura da época nos ajuda a entender essa metáfora do casamento? Para capturar a genialidade desse texto, a gente precisa mergulhar na analogia do antigo casamento judaico do primeiro século, que era radicalmente diferente dos casamentos modernos. Ele acontecia em 3 fases bem distintas. 3 fases, certo. A primeira fase era o contrato legal e o pagamento de um dote. Espiritualmente, a teologia entende isso como o momento em que a igreja é redimida pelo sangue de Cristo na cruz. O preço mais alto possível foi pago e o contrato foi selado. Faz todo sentido. E a segunda? A segunda fase era um período de espera que culminava quando o noivo, geralmente de surpresa, ia até a casa da noiva para buscá-la. Isso é amplamente interpretado como uma imagem do arrebatamento. Entendi. E a terceira fase seria a festa em si, né? Exatamente, a festa. E o texto de Apocalipse 19 aponta que essas bodas finalmente chegaram. O que sugere que o banquete festivo está prestes a começar na Terra, celebrando essa união. Mas o que me chamou muito a atenção é a descrição da noiva. Porque no Antigo Testamento, Israel muitas vezes é retratado de uma forma um pouco trágica, como a esposa infiel que precisa de restauração. É um tema bem recorrente nos profetas. Pois é, mas aqui a noiva recebe um vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro. E a BBNA e o Alvor dizem que esse vestido não é tipo uma mágica instantânea. O que exatamente esse linho representa na vida prática? O texto é cirúrgico nessa explicação. O linho finíssimo representa os atos de justiça dos santos. Atos práticos mesmo? Atos práticos. Isso significa que não estamos falando apenas da justificação invisível pela fé, que é fundamental, mas da obra visível e prática que Deus realizou através da vida dos crentes. Então a noiva não recebe um mérito que não reflete a caminhada dela. De forma alguma. A justiça vivida na prática, as escolhas de fidelidade, as obras de amor, tudo isso compõe o tecido dessa veste de honra. É a recompensa sendo vestida publicamente. Lindo demais. Mas tem um ponto que o comentário de Walvoord levanta aqui que pode soar um tanto complexo para muita gente. Ele menciona uma distinção entre a noiva e os convidados para a ceia das bodas. Porque o texto diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia. Se a noiva é a noiva, quem são esses convidados? É uma ótima pergunta. As fontes usam o termo diferença dispensacional para explicar isso. Como a gente pode traduzir esse conceito teológico para quem nos ouve de forma bem simples? A melhor forma de entender uma diferença dispensacional é pensar na história da humanidade como um grande livro escrito por Deus, dividido em capítulos ou estágios diferentes que a teologia chama de dispensações. A ideia é que Deus, na sua soberania, interage com a humanidade e tem propósitos distintos para grupos diferentes nesses vários capítulos da história. Então não é todo mundo a mesma coisa. Não. Em termos bem simples, a noiva não é convidada para o próprio casamento. Ela é o centro da cerimônia. A noiva aqui é a igreja do Novo Testamento. Os convidados, portanto, representam os santos de outras eras. Tipo os heróis da fé do Antigo Testamento. Isso. Abraão, Moisés, Davi ou até os mártires da tribulação que a gente mencionou há pouco. Isso ilustra que Deus não funde todo mundo num único bloco genérico. Ele tem um lugar de honra particular e específico para cada grupo dentro do seu programa divino, e todos terminam grandemente abençoados. Nossa, um nível de majestade e de detalhe tão impressionante que parece sobrecarregar o próprio apóstolo João. Porque o texto relata que ele fica tão maravilhado com a revelação das bodas que ele cai aos pés do anjo para adorá-lo. E a repreensão do anjo é muito rápida. Muito rápida, ele diz para João não fazer aquilo, pois é apenas um conservo, um servo igual a ele.
E então o anjo entrega uma frase que as fontes consideram a essência da profecia bíblica, que é: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa frase é a chave de tudo. O que essa afirmação muda na forma como a gente lê o livro de Apocalipse? Muda absolutamente o foco. Essa repreensão do anjo funciona como um lembrete cósmico de humildade e de direção. O objetivo final de toda a profecia bíblica não é fornecer um quebra-cabeças para saciar a curiosidade humana sobre o futuro. Não é pra gente ficar montando o calendário do fim do mundo, né? Exato. O espírito da profecia, o coração e o fôlego dela é desvendar a majestade e glorificar a pessoa de Jesus Cristo. A profecia existe para que o testemunho de quem ele é brilhe com total clareza. E esse momento prepara o terreno de forma impecável para a grande revelação que vem no versículo 11, quando o céu finalmente se abre. Chegamos então ao grande clímax visual, que é o retorno do Rei dos Reis. E o contraste histórico que as fontes estabelecem aqui é vital. Quando a gente pensa na primeira vez que Cristo veio à Terra, a imagem é de extrema humildade. Ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho, aceitando a rejeição, o sofrimento e, por fim, a morte como Cordeiro de Deus. Mas a cena descrita agora em Apocalipse 19 é diametralmente oposta. A mudança de tom é monumental. O céu se abre e a visão é a de um cavalo branco. E no primeiro século, o cavalo branco era o símbolo supremo do triunfo militar romano. Quando os generais romanos venciam grandes campanhas, eles retornavam à capital desfilando em cavalos brancos, exibindo os espólios e os reis inimigos acorrentados. Então João usa essa linguagem visual da época para comunicar uma vitória absoluta e indiscutível. E os títulos atribuídos a ele refletem essa nova postura de fiel e verdadeiro. Porque ele agora vem para julgar e guerrear com justiça perfeita. E mais adiante, ele é coroado com o título de O Verbo de Deus. A descrição da aparência dele é de tirar o fôlego, mas ao mesmo tempo é bem assustadora. Os olhos são descritos como chama de fogo, e na cabeça não há apenas uma coroa de espinhos ou uma coroa simples, mas muitos diademas. O que indica uma realeza absoluta sobre todas as nações da Terra. Sim, mas tem um detalhe que as fontes destacam e que gera muita confusão. Ele veste um manto banhado em sangue. E instintivamente a mente humana remete isso ao sangue da cruz, ao sacrifício dele. Mas o comentário de Walvoord aponta para outra direção. Como assim? Esse sangue não é o da redenção? Essa é de fato uma das imagens mais severas do livro inteiro. Walvoord busca a chave de interpretação lá no profeta Isaías, no capítulo 63. Ah, o Antigo Testamento sempre iluminando o Apocalipse. Sempre. O contexto daquela profecia e o que se aplica aqui mostra que o manto não está manchado com o próprio sangue dele em sacrifício. O sangue que respinga nas suas vestes é o sangue dos seus inimigos. Nossa! Sim, o que temos aqui é a execução da justiça divina contra a impenitência prolongada e obstinada. O fato de o manto já estar manchado de sangue antes mesmo de a batalha principal na terra começar, serve para mostrar que o seu juízo já está decretado e em andamento. Não há negociação possível neste ponto. E falando em batalha, as armas que esse rei carrega fogem de qualquer convenção militar. A gente não vê espadas forjadas, escudos ou lanças nas mãos dele. A grande arma de combate é uma espada afiada que sai da sua própria boca. Qual é a mensagem central sobre o poder dessa palavra? A mensagem central e definitiva é que a criação e a destruição utilizam a mesmíssima ferramenta, que é a voz de Deus. A mesma voz que ecoou no princípio dizendo haja luz para criar os universos, é a voz que agora diz haja justiça para abater as nações rebeldes. O poder absoluto da palavra dele. Total. A eficácia da palavra de Cristo é total. E o texto reforça isso dizendo que ele as regerá com cetro de ferro, que na antiguidade significava um governo inflexível, impossível de ser quebrado ou corrompido. É ele mesmo quem pisa o lagar da fúria da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem um ponto teológico importante que o Walvoord levanta sobre a natureza desse retorno. Muitas vezes as pessoas confundem esse momento específico com o arrebatamento da igreja.
qual a distinção crucial que o comentário faz entre os dois eventos? A diferença fundamental está no destino geográfico e no propósito. Nas passagens que descrevem o arrebatamento da igreja, a imagem é de Cristo encontrando seus seguidores nos ares, nas nuvens, para retirá-los do mundo antes do derramamento da ira. Então não tem toque físico na terra nesse momento? Não há um toque físico na terra, nem um julgamento imediato das nações no arrebatamento. Mas aqui em Apocalipse 19, a vinda é especificamente para a terra. Entendi. Profecias antigas, como a de Zacarias 14, prevêem os pés do Messias tocando o Monte das Olivas em Jerusalém. E ele não vem sozinho, ele traz os exércitos celestiais. O propósito explícito não é um resgate invisível, mas uma intervenção física na história humana para estabelecer um domínio global e executar a justiça. E isso nos leva diretamente para o cenário da batalha final e do juízo absoluto. E é aqui que o abismo entre os dois destinos que a gente mencionou lá no começo fica muito evidente. Há pouco a gente estava discutindo a beleza da ceia das bodas do Cordeiro. Agora o texto descreve a grande ceia de Deus. O contraste é brutal. Demais. Um anjo brilhando de forma ofuscante de pé no sol convoca todas as aves de rapina do céu para um banquete muito macabro. Qual o simbolismo por trás dessa convocação às aves? O chamado para as aves comerem a carne dos exércitos derrotados ecoa antigas maldições de aliança do Antigo Testamento. Essas maldições decretavam a desonra máxima para quem quebrava os pactos divinos. Ficarem sepultos servindo de alimento para as aves. Isso. Mas além da desonra, há uma mensagem muito clara sobre como a morte e o juízo divino atuam como o grande nivelador da humanidade. O anjo chama as aves para devorarem a carne de comandantes, homens poderosos, cavalos, homens livres e escravos pequenos e grandes. Nivela todo mundo. Exatamente. Isso nos ensina que diante do juízo rigoroso de Deus, todo o sistema de classes desmorona. A justiça não faz acepção de pessoas. Títulos militares, fortunas e status social não oferecem abrigo algum contra a ira divina. A montagem desse cenário de confronto é quase inacreditável, porque a besta, aquele governante mundial ditatorial que emergiu lá no capítulo 13, consegue reunir os reis da terra e todos os seus exércitos. Há uma arrogância imensurável na crença de que a humanidade, armada com tecnologia e exércitos, poderia fazer guerra contra o Criador do universo montado num cavalo no céu. É a personificação da cegueira espiritual. Sim. E o desfecho desse conflito é o que mais choca. Porque na prática não há uma guerra. É quase anticlimático. Os reis da Terra reúnem o maior exército da história, tão prontos para o confronto do século, e a luta termina antes mesmo de soar o gongo inicial. É tipo um lutador peso pesado sendo nocauteado no primeiro segundo de luta. A derrota é imediata. A disparidade de poder é tão infinita que o termo batalha quase perde o sentido aqui. Não existe resistência contra o soberano. E o que chama a atenção teológica imediata é o destino dos cabeças dessa rebelião global. A besta e o falso profeta? Isso, eles são capturados sem oferecer resistência real. E o destino deles é um precedente assustador. Eles não são mortos fisicamente para enfrentar o juízo depois. Eles são lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E esse detalhe levanta uma dúvida muito comum. Para aplicar aquele conceito de simplificar termos difíceis, que a gente sempre tenta fazer aqui, as pessoas muitas vezes ouvem falar do Hades, que algumas traduções chamam simplesmente de inferno ou mundo dos mortos. Qual é a diferença teológica entre o Hades e esse lago de fogo onde a besta é jogada? A melhor forma de explicar isso é usando a analogia do sistema de justiça humano. O Hades funciona essencialmente como uma cela de detenção temporária. Uma prisão provisória. Exato. É o lugar de tormento e aguardo para onde as almas sem Deus vão após a morte física, esperando o dia do julgamento final. Já o Lago de Fogo é a prisão de segurança máxima definitiva, é a condenação eterna final. E o que torna essa passagem tão impactante é que muitas vezes as pessoas imaginam o Lago de Fogo como um lugar que já está lá lotado de almas sofrendo. Mas o texto revela que a besta e o falso profeta são, na verdade, os inquilinos originais. Eles são os primeiros habitantes a inaugurar esse local de punição final.
Eles entram lá vivos 1000 anos antes do próprio Satanás, que só vai ter esse destino no capítulo 20. O texto fecha esse quadro dizendo que os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Mais uma vez, nenhuma arma física é usada. Nenhuma. Cristo simplesmente decreta a sentença e a justiça executada de forma cirúrgica e devastadora. E as aves, como o anjo convocou, se fartam das carnes. Ao olharmos para todas as notas de estudo e para a síntese que o Walvoord faz sobre esse capítulo, a gente percebe que há um ensinamento urgente e um alerta contra uma ilusão teológica muito perigosa dos tempos modernos. Que ilusão seria essa? Há uma forte tendência de abraçar seletivamente apenas os atributos do amor, da tolerância e da graça de Deus, ignorando ou até zombando da sua justiça inflexível. O mundo quer o Deus que convida para as bodas do Cordeiro, mas fecha os olhos para o Deus que executa o juízo absoluto. Parte que confronta. Exatamente. Apocalipse 19 deixa tragicamente claro que o amor infinito, quando rejeitado e escarnecido de forma contínua, abre espaço para um juízo inevitável e aterrorizante. O Deus que ama com perfeição divina é exatamente o mesmo Deus que julga com rigor divino perfeito. E considerando tudo isso que a gente discutiu, há uma pergunta provocativa que merece ecoar na mente de cada pessoa que escutou essa análise hoje. Sabendo daquela verdade dita pelo anjo de que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, como o fato de visualizarmos Cristo não apenas como o cordeiro que sofreu em silêncio, mas como um indiscutível, implacável e invencível Rei dos Reis, muda a forma como nós enfrentamos as injustiças, as aflições e os desafios no nosso dia a dia. Saber quem ele realmente é no final da história tem que mudar a forma como a gente vive o nosso presente. Com certeza. É uma mudança de perspectiva que transforma tudo. E a nossa análise detalhada vai se encerrando por aqui, mas a jornada de quem nos escuta não precisa e não deve terminar agora. Logo na sequência deste áudio, a programação vai continuar com um louvor especial que foi composto e diretamente inspirado nas passagens grandiosas deste capítulo 19 de Apocalipse. Fica o nosso convite caloroso para que continue em profunda comunhão e devoção a Deus após o término deste estudo, deixando que a música aprofunde as verdades celestiais que a gente acabou de explorar. Que a paz de Cristo acompanhe cada pessoa que nos ouve. Até a próxima! Depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz: Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertence ao nosso Deus. Fiquemos alegres e exultemos, demos glória a Ele, porque chegaram as bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, linho resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, e na sua cabeça muitos diademas. Ele vem, o fiel e verdadeiro. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tingido de sangue,
E o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos, vestidos de linho puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo pisa o lagar do vinho, o vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. E no seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Senhor dos Senhores. Senhor dos Senhores. O Verbo de Deus, fiel e verdadeiro, Rei dos Reis